Olá, para você que está acompanhando mais um vídeo aqui sobre MBTI. Olá, muito prazer, meu nome é Guilherme. Fique à vontade para se inscrever aqui no canal Super Gui. Esse canal aqui é para ser realmente mais descontraído, traz aqui vídeos de tier list, vídeos de sobre animes, então eu vou começar a postar com mais frequência aqui. É claro que se você curte sobre esse tipo de conteúdo, deixa nos comentários, eu já postei mais 2 vídeos aqui, então fica lá à vontade para conferir. Tem outros vídeos assim, sugestões de vídeos de forma descontraída que eu posso trazer para vocês. E vamos seguir aqui sobre o MBTI do INFJ, que os famosos advogados, que fazem parte dos diplomatas, são uma característica muito interessante, que são idealistas. Dentre várias assim figuras da história que fazem parte desse MBTI, o advogado ele tem uma característica muito interessante aqui. Ele é guiado por propósito, empatia e uma visão muito profunda do mundo. Então, ele é muito empático em si. Acho que um exemplo muito evidente assim dessa personalidade que já passou pela Terra aqui é o Nelson Mandela. Então, muito engraçado porque, como tem no último do arquiteto, o meu também deu advogado, então, ou apoiador, como também é a denominação nova. Então, é muito interessante esse BTI, acho que é um dos tipos mais raros, representa 1% da população. As suas letras representam introvertido, intuitivo, emocional e jogador. Acho que um personagem de anime assim, que eu gosto de retratar muito, que exemplifica, que é bem legal, é o Midoriya. Midoriya é um personagem de Boku no Hero, para quem não sabe. Então, eu acho que ele retrata muito bem. Acho que não vou comentar sobre o anime em si. Acho que É, eu realmente, as últimas temporadas não acompanhei, mas é, é um personagem que retrata de fato esse MBTI por ser muito empático, ter uma característica muito forte de propósito, então tem esse senso de futuro criado para esse propósito. Então ele age, toma decisões, toma ações com base nisso, nas suas ações e tentando o melhor para as pessoas ao seu redor. Então, é um como se fosse um superpoder só desse MTI. Acho que é um dos MTIs mais interessantes do ponto de vista de empatia, acho que de liderança também. Então, é um MBTI, uma característica muito interessante. Aqui seguindo aqui, eles são movidos por valores, são muito empáticos, como eu falei, tem uma conexão muito forte com os outros. Seu objetivo é tentar sempre, claro, quando esse NVT está no sua forma plena, o que é colocar como uma forma plena? É quando ele tem todas as skills, habilidades, todo o poder para que haja de forma ao que aflore as suas características ao máximo. Então, tem uma capacidade assim de pô, transformar o mundo com o seu senso de paixão, propósito. Então, claro, isso expandindo, claro, mas no micro é aquela característica ali de querer ajudar o próximo, querer ter um cuidado ali. Então, é uma característica bem interessante, é bem empático. Então, a sua introversão, mesmo sendo muito evidente, ele usa muito mais para recarregar suas energias. Então, ele tem um foco ali de, alguns momentos, ficar ali isolado por um fim de semana ou um dia, recarregando suas energias, mas para quem olha ao redor ali, sempre está com energia para para as pessoas ao seu redor. Então, é uma característica bem interessante. É um ambivertido, como dizem, né? Intuição tem uma visão de futuro, uma interpretação simbólica sobre as coisas, então ele é muito interpretativo sobre o que ele vê. Ele sempre vê que ele olha copo meio cheio, meio vazio. Então, dá essa característica de forma bem mais. Sempre quando fala intuição, é sempre de forma uma característica mais
uma visão mais subjetiva sobre o mundo. E ele é emotivo, então ele toma decisões com base nos seus valores, com base de forma sempre bem empática. Então, seus valores, quais são o que ele cultivou. Se os valores dele forem ruins, obviamente vai tomar uma decisão danosa, mas se for valores é, bons, assim, vamos colocar, ele pode tomar decisões que valorizem as pessoas ao seu redor ou que ao prol de um bem maior, ou enfim, seja quais forem os valores. Mas é uma característica, ele foge um pouco dessa racionalidade forte e toma muito mais forte uma decisão com base em uma emoção, com base em um propósito. E o julgamento, porque é uma estrutura assim, ele tem a capacidade de olhar ao redor, estruturar ali, planejar, organizar com base na sua visão de mundo, com base nas decisões que ele toma. Então, é uma característica bem interessante ter uma visão fora de si também. Então, vê que é muito introspectivo, mas olha ao redor. Então, dá essa característica mesmo de um MBTI com uma conexão com as pessoas ao seu redor. E de comportamentos e atitudes? Eles são guiados por ideais. Olha que interessante. Tem uma tendência de criar planos detalhados para diversos cenários, focado em seu propósito. Então, eles olham é, guiados por ideias, não ideias, porque por ideias. Então, eles focam ali em criar planos detalhados ali para as pessoas ao seu redor. Então, para diversos cenários, situações em que a vida pode impor para ele. Então, é uma característica bem interessante por sempre ter uma criatividade ali para lidar com as situações muito parecido com o TMT, o NTJ também, só que é muito mais empático, o outro é muito mais lógico. Então dá essa divergência em alguns pontos, mas eles são muito semelhantes em vários outros. É, e além disso, os apoiadores eles são empáticos, então eles ouvem ali, agem com propósito, e eles são muito conselheiros. Então é aquela pessoa que você conversa, tá sempre ali te ouvir, disposto a te ouvir, sempre dão conselhos de forma assertiva, porque estão praticando aquela ouvido ativo, aquela escuta ativa. Então, isso é bem, mesmo que não estão 100% notados ali no ambiente, estão sempre ouvindo, sempre tentando cuidar ali das pessoas ao seu redor, então estão sempre presentes ali, sempre com essa característica ali. De pontos fortes, né? A principal característica ali é sua intuição muito assertiva, aguçada, estratégica. Então ele tem uma capacidade ali, tem um feeling empático muito forte, então a empatia, a escutativa, comprometimento com causas, então é um MBT que tem um perfil de causa, você ter valores intrínsecos em si, carregar isso como se fosse uma bandeira mesmo, então dá um perfil mais solidário mesmo, são inspiradores por natureza, por carregar essas causas e eles que acabam idealizando isso. São muito idealistas, é claro. Tem uma visão ampla de sensibilidade com detalhes pessoais. Então, eles notam pequenos detalhes e tentam ajudar ali no que podem. Então, é muito interessante. E pontos fracos. Tem uma tendência em isolamento, claro, por uma introversão ali. Se for muito evidente, eles acabam ficando isolados, tendem a ficar mais isolados com mais frequência. Tem excesso de idealismo, então podem, por ter esse valor muito forte, acabam idealizando, acabam criando cenários irreais ali, ou sendo muito otimistas ou positivos, e tem dificuldade de se impor, então uma situação difícil, quem tem que enfrentar um cenário em que enfrentando um julgamento externo, eles acabam tendo dificuldade de impor a sua opinião, sobrecarregam-se muito fácil emocionalmente pelos outros por realmente absorver. Se essa esponja de absorver a emoção, se essa esponja é empática, então eles acabam sobrecarregando muito facilmente e eles se exigem demais de si mesmo por essa mesma característica. E, enfim, o advogado ou apoiador, fora reservados, eles carregam dentro de si uma, um fogo intenso de justiça e bem-estar.
Acho que realmente é por carregar essa causa, eles carregam de fato esse senso de coletividade mesmo. Então, pensar um bem maior do que pensar no micro do dia a dia. Focar e no dia a dia olhar os detalhes ali de relações interpessoais que eles tendem a ajudar as pessoas ao próximo do que podem. Então, tem uma visão de longo prazo, as ações são guiadas por esses ideais profundos, então é interessante. Então, eu coloquei aqui como exemplos de animes que eu acho que é bem legal para descontrair um pouco também. A proposta desse vídeo também é ser para ser descontraído. Então, o Armin, do Attack on Titan, Itachi. Itachi tem essa característica, mas é, é um exemplo claro de que os valores realmente é muito de perfil de pessoa mesmo. Então, com base na sua criação, com base nas suas vivências, experiências, se dá aos valores que são senso de justiça. Vai mudando, mas é uma característica que se dá desse próprio perfil de MBTI. E a Mavis do Fairtail também tem essa característica. Para você que gostou desse vídeo, até a próxima. Deixa o like, se inscreva. Até mais.